Bom dia, mulheres divinas, varões valorosos, com a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui para mais um dia, para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. A nossa reflexão de hoje encontra-se no livro de Salmos, Salmo 51, e nós vamos ler o versículo 2, o 4 e o 7. Esse salmo vai falar sobre a confissão e o arrependimento de Davi, quando ele cai em adultério com Batseba. Quando o profeta Natã veio até Davi para falar acerca do seu pecado, quando o Senhor o envia o profeta. E Davi reconhece o seu pecado e agora ele vai confessar e se arrepender diante do Senhor. E a mensagem vai começar dizendo assim: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O 4 vai dizer: pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. E o 7 vai dizer: purifica-me com esopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Louvado seja Deus. E adiante ele vai dizer: cria em mim, Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi reconhece aqui, diante do Senhor, o seu pecado, né? Ele é confrontado, exortado diante do seu erro e ele se rasga diante do Senhor. Ele não rasga só as suas vestes, mas ele rasga o seu coração e confessa e se arrepende. Por isso que o Senhor, que conhece e vê o nosso coração, via em Davi esse coração arrependido e disposto a acertar e querendo ficar limpo e querendo ficar puro diante do olhar de Deus. Davi tinha a preocupação de como ele estava diante do olhar do Senhor. E por isso que a palavra diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque o Senhor enxergava o coração de Davi e via que ele, mesmo sendo um pecador, queria estar limpo diante da presença do Senhor. Quando ele pede: purifica-me com esopo. Esopo era um produto que era usado na época onde os leprosos estavam, para purificar os cadáveres, e ele usa justamente essa expressão de forma que ele queria realmente ficar limpo e ficar puro diante do Senhor. E o Senhor se agradava desse coração cheio de vontade, querendo estar reto e estar puro diante do Senhor. Da mesma forma que o isopo purificava a casa dos leprosos, né, da contaminação, e purificava aqueles cadáveres, era isso que Davi estava querendo dizer para o Senhor: me purifica dessa mesma forma, me lava dessa mesma forma, porque eu quero estar puro e limpo e branco, mais alvo que a neve diante do Senhor. E o Senhor se agradava desse comportamento de Davi, porque o Senhor via verdade nele, era arrependimento verdadeiro. Então, se você for ver o Salmo 50, você vai ver no verso 15, a mensagem vai dizer: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. O pecado, ele traz angústia, ele traz dor no coração do justo. O coração do justo se incomoda quando ele é confrontado diante do seu pecado, do seu erro. O coração do justo, ele pede, ele clama ao Senhor por essa purificação, e o Senhor se agrada. E por isso que essa mensagem do Salmo 50, quando ele diz: invoca-me no dia da angústia e eu vou te livrar, e eu vou te purificar, e eu vou te limpar. Mas o coração do ímpio, ele não é como o coração do justo. O coração do ímpio, o verso 16 do Salmo 50 vai dizer o que Deus diz, o que Deus fala acerca do ímpio. Ele vai dizer: mas ao ímpio diz Deus, de que serves repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborrece
a disciplina e rejeita as minhas palavras. Então é isso que o Senhor diz do ímpio. Aqui está dizendo que é o Senhor que diz do ímpio. É como se o Senhor estivesse dizendo, muitas vezes você sabe da minha palavra, você tem ela na sua boca e você aborrece a disciplina, você não quer o conserto, você quer praticar o que é errado, porque o seu coração é ímpio, o seu coração é mau. Então, essa era a diferença do coração de Davi. O coração de Davi, ele era um coração de um justo, ele era um coração de um homem que se arrependia dos seus erros e que estava angustiado e por isso clamava a Deus para que viesse o purificar e o Senhor o ouvia. Ele não escondia o seu pecado, ele não buscava respostas ou justificativas para o seu erro. Muitas vezes, quando nós erramos, nós queremos buscar justificativas, nós queremos colocar até culpa em outras pessoas, mas que nós possamos aprender como Davi. Davi se rasgava e dizia, eu pequei, foi eu mesmo que pequei contra ti, perante ti eu pequei, foi eu mesmo que fiz isso. Então, ele já começava se apresentando ao Senhor, reconhecendo a sua falha e o seu erro. E com certeza, esse posicionamento, esse comportamento diante do Senhor agradava o coração de Deus. Então que possamos aprender nesta manhã o que a mensagem veio nos ensinar, que possamos reconhecer os nossos erros, que possamos confessar ao Senhor e se arrepender de todo o nosso coração e não encontrar justificativas e não ter um comportamento contrário, porque o Senhor, Ele perdoa os nossos erros e as nossas falhas quando nós confessamos e nos arrependemos de todo o nosso coração. Sempre há um perdão, porque todas as manhãs há um novo dia, há uma nova oportunidade, há uma nova misericórdia sendo renovada sobre nossas vidas. E não fazer aliança com o pecado, não se associar ao erro. Sim, devemos apresentá-los diante do altar do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos orar nessa manhã, gratos ao Senhor por mais uma mensagem, por mais uma palavra revelada ao nosso coração. Oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nosso amigo fiel, justo e verdadeiro. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã. Obrigada por mais uma misericórdia do Senhor renovada, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede nesse dia. Obrigada, Senhor, por mais uma semana que vai começar e porque sabemos que o Senhor está conosco, que a sua boa mão e a sua bondade vai estar conosco, porque a tua palavra diz que elas vão nos seguir todos os dias. E isso é maravilhoso, é muito bom saber que a cada dia nós temos uma oportunidade dada pelo Senhor de nos corrigir, de fazer a diferença. Obrigada, Senhor, muito obrigada, porque o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom. Obrigada pela fidelidade do Senhor, quando nós ainda somos infiéis, Pai. Muito obrigada. Permanece conosco durante esse dia, nos conceda um dia de paz, um dia, Senhor, abençoado perante a Tua presença. Nós te oramos assim, gratos por tudo, no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Vamos começar mais uma semana e que o Senhor continue com a sua boa mão sobre nossas vidas, sobre toda a nossa família. Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de fazer o comentário, de fazer os seus pedidos e de compartilhar a palavra do Senhor. Fiquem com Deus e até amanhã.